gente, boa tarde. Então hoje nós temos mais uma live do nosso bate-papo missionário e hoje teremos como convidados da nossa live os missionários Rony e Luciana Prince, que estão lá na França. Oi, Sarinha. Então vamos aguardar eles irem entrando aí. Vamos compartilhar para que outras pessoas também possam estar aqui conosco, amém? Oi, Larissa, a paz, boa tarde, gente. Então vamos compartilhar para que outras pessoas possam vir aqui, né, conhecer os nossos missionários, o Rony e a Luciana Prince, que estão lá na França. Vamos aguardar o pessoal ir chegando aí. Sarinha tá animada, né, Sara? Vamos ver se eles já estão chegando por aí. Olá, Risonaldinho. Paz. Eles chegaram aqui, Luciana. Vou já fazer o convite. Então, pessoal, vocês que são aí da nossa igreja, que estão chegando agora, compartilhem para que outras pessoas possam aqui com a gente nessa tarde lá na França, já é noite, né? Conhecer os nossos missionários da vida que estão lá na França. Então, vai compartilhando. Vou mandar mensagem aqui também no grupo da igreja para o pessoal lembrar. Então, os nossos missionários já chegaram aqui, então eu vou convidá-los para que a gente já possa começar e não perca mais tempo da nossa live, né? Desde já eu quero agradecer ao Rony e à Luciana pela disponibilidade para estarem conosco aqui nessa tarde, e aí já é noite, né? Então, muito obrigada mesmo, é uma honra pra gente, nós agradecemos muito toda a disponibilidade de vocês. Boa tarde, Hugo. Hugo, compartilha lá com a equipe da secretaria, com o pessoal lá da igreja, para que o pessoal possa ir chegando aí nesse horário, tá certo? Então, vamos lá começar. Eu vou fazer aqui o convite, nosso bate-papo, nossa conversa e conhecermos um pouco mais dos nossos missionários, Rony e Luciana, que estão lá na França. Olá, boa tarde. Quer dizer, boa tarde. Olá, Janilesca. Tudo bem? bom? Tudo jóia, pessoal? Tudo bem. Eu queria agradecer, né, a vocês, é uma honra mesmo para a gente ter vocês aqui conosco na nossa live, né, para nós conhecermos um pouco mais de vocês como missionários e da igreja, né, eu sei que vocês estão aí na igreja, estabeleceram o Verbo da Vida Paris, né, Verbo de la Vie Paris, não sei muito francês, não. Então, eu agradeço muito mesmo a disponibilidade de vocês. Uau, é uma alegria para a gente estar aqui com vocês. É uma honra também. Uau! Eu acho que a gente puder compartilhar com vocês, que a gente puder trazer para vocês, para que vocês possam estar pegando fogo por missões também, a gente está aqui. Amém. Então, eu separei algumas perguntas aqui para fazer para vocês, né? A proposta desse bate-papo missionário é a gente bater um papo mesmo, a gente poder, nossa igreja, né, conhecer um pouquinho mais de vocês e todo mundo que passa aqui pela live. E ao decorrer também, às vezes, o pessoal faz alguma pergunta. Então, se der tempo, a gente vai manejando isso aí, né? Então, a princípio, eu queria saber, né? Eu sei que vocês estão aí nessa nação na França já faz um tempo, que vocês estabeleceram a igreja, né, aí em Paris. Eu queria que vocês contassem um pouquinho dessa história de vocês até chegar aí na França, essa história de vocês com missões até chegar aí. Então, fiquem à vontade. Olha, a história é longa, hein? Missões começou no nosso coração quando eu tinha 17 anos, ela também. Então, já faz muito tempo. A gente tem no coração a França desde essa época. Que Deus falou comigo através da palavra, eu lendo Jeremias, e o Senhor falou profeta das nações, e eu peguei essa palavra para mim
E daí a França saltou no meu coração e as portas começaram a se abrir. Amém. E a Luciana também nessa mesma época, ela... Deus... Bom, você fala da sua parte, né? Eu não vou falar a parte. Mas, então, daí aos 18 anos, eu pensei que já era época, então eu tinha uma guitarra, vendi a guitarra, comprei o bilhete de avião, vim para a França. Fiquei um ano, fiz uma escola de evangelização durante um ano. E daí começou, depois dessa época, assim, eu aprendi a andar pela fé. Depois disso, Deus abriu meu coração e as nações estão no meu coração, depois não, não tem como voltar atrás, né? Então, depois de um tempo, a gente se casou, teve empresa, teve as meninas. E daí depois, assim, a gente fez o Rema. E aquela missão que a gente tinha desde o começo, assim, que ficou meio apagada por causa da vida, por causa de todas as coisas que aconteceram. Então, Deus trouxe isso no nosso coração de novo. E daí, em 2008, a gente começou a se preparar para a França, porque aquilo começou a borbulhar no nosso coração. Não tinha mais como ficar. Então, assim, foi todo um processo, né? Missões não se faz assim de um dia para o outro. Realmente, eu acho que é um chamado, é um reconhecimento, é uma preparação. E tudo isso leva tempo, né? Então, eu acho que tudo tem o seu tempo. A primeira vez que eu vim, eu não estava preparado, mas Deus também não... Ele sabe o que faz, assim. Eu aprendi a língua, eu aprendi a cultura, então eu acho que valeu a pena. Amém. E eu foi, assim, o chamado mesmo. A gente se conhece desde os 15 anos, hein? Só a parte do chamado mesmo, que a gente não estava junto ainda. E Deus também falou comigo. Na verdade, eu não sabia que era França. Eu só fui entender a França, tipo, anos depois. Mas Deus falou comigo, eu tinha uns 16 anos. E aí eu tive uma visão. Eu me vi voando sobre as águas e chegando num lugar. E eu vi a cidade, vi o lugar. E depois de alguns anos que eu fui entender que era França. Acho que depois de uns 5 anos eu fui entender que era França. E a primeira vez que eu pisei aqui foi porque eu vim para Londres ensinar numa escola bíblica, antes desse processo todo. E aí eu vim para a França de ônibus da Inglaterra para cá, que eu vim visitar, pisar a terra, né? A terra prometida. E aí, de ônibus, eu fiquei sentada na frente, assim, no andar de cima do ônibus, e eu vi aquela paisagem que é exatamente a paisagem da minha visão. E isso foi uma das coisas, assim, bem impactantes dessa parte do chamado, que aí eu vi, falei, nossa, eu tô aqui, eu cheguei. E a gente chegou aqui definitivamente em 2010. Já fazem 10 anos já. Olha aí, o Hugo tá falando que a Jane tem no coração a França. O pessoal acredita que eu tenho um chamado para a França, viu? Deve ter, com tudo isso de torrência atrás aí, deve ter. Alguma coisa tem. O desejo de ir aí eu tenho, né? Mas não sei se é a missão. Mas tudo começa pelo desejo, viu? Deus opera o querer e o realizar, né? O pessoal tá chegando aí, inclusive os nossos pastores, né? O pastor Abimael e Giovana, eles entraram aí também. Então, é muito bom, né, ter vocês aqui conosco. Todo mundo tá aqui rindo. A Sarinha tá dizendo aqui, vamos juntas, tia Jane. Ela tem acho que 10 anos, não lembro a idade de Sara, mas ela ama a França também. Que bacana. É a missionária que vai pra lá, viu? Amém. A França é apaixonante mesmo. Então, eu queria saber também nessa história, né, de vocês, quais os desafios que vocês encontraram
Não só quando chegaram aí na França, mas em todo esse caminho, essa trajetória até chegar aí, né? Uhum. Uau, foram vários, né? Mas assim, Deus é muito bom. Apesar de a gente ter tido vários desafios, a gente sempre viu muita graça e muita manifestação de pequenos milagres no caminho. Que você fala, não, só pode ser Deus mesmo. Então, a gente toda a preparação para vir, né, a parte da documentação, que o Rony, ele tinha direito à cidadania italiana, então a gente levou o quê? 1 ano e meio, né, para você conseguir preparar os papéis. E quando ele estava com todos os papéis prontos, ele foi para a Itália, só faltava pegar alguns outros papéis que iam sair, só faltava o carimbo do consulado. E aí ele foi e falou, Luciano, você pega os papéis para mim e me manda pelo correio. Eu falei, tudo bem. Quando eu cheguei no consulado para pegar os papéis, ele já estava lá fazia uma semana. O consulado perdeu tudo. A gente teve que começar do zero e ele lá da Itália já. Então, esse foi um desafio em tanto, mas a gente viu graça, favor de Deus, deu tudo certo. Isso não retardou a cidadania dele. Quando a gente saiu da Itália também, nós vivemos uma aventura, né? Foi bem engraçado, assim. Então, assim, em missões tem a alegria, né? Mas tem a oposição, né? Aquilo que Paulo vivia, que ele escreveu nas cartas, a questão dos naufrágios, né? Das coisas que acontecia com ele. Em missões isso acontece mesmo, né? Tem que estar pronto para rir no caminho. E assim, é legal. Conta a história, então. Foi engraçado. Hoje, né, a gente acha engraçado, mas na época bem... A gente estava, assim, saindo da Itália para ir para a Inglaterra, que era o nosso primeiro lugar onde a gente ia ser treinado, né? A gente imaginava que ia ficar 2 anos lá, acabamos ficando só 3 meses, ou 10 meses. Mas era a nossa chegada oficial mesmo para a missão. Porque esse período na Itália foi só para documentação e tudo. Foram 3 meses. Então, quando a gente saiu da Itália para a Inglaterra, teve uma tempestade de neve nesse dia. Então, a gente já não pôde embarcar. Ficamos trancados 3 dias no hotel, com neve, assim, até o nariz. E a gente nunca tinha visto neve, né? Foi bem... Só que no caminho é que foi engraçado, porque, tipo, a gente entrou dentro de um ônibus e nesse ônibus... Porque fechou o aeroporto lá de Malpensa, onde a gente ia pegar o avião. Então, eles falaram, ainda tem alguns voos em Milão. Vamos tentar ir para lá. O pessoal que estava no aeroporto se organizou e falou, vamos. A gente alugamos um ônibus, né? E foi no caminho que... Só que aí quando chegou no ônibus, o ônibus não abria a porta para guardar as bagagens. Não tinha como abrir. Então todo mundo teve que levar as bagagens em cima de si mesmo. E o ônibus estava meio cheio, assim. E aí o pessoal já começou a falar, tá meio esquisito isso. Aí quando a gente estava dentro do ônibus, a porta do ônibus abriu. Gente, estava uma tempestade de neve, menos 13 graus. E a porta do ônibus abriu, assim. E não fechava. E a gente estava uma rodovia. Uma rodovia. Não tinha como parar. Aí os italianos começaram a falar, vamos rezar o terço. Tem alguns Jonas aqui. Tem alguns Jonas dentro desse ônibus. E eu olhei, a gente olhava para e falava, não, a gente é Paulo, a gente não é Jonas, não, a gente é Paulo. Não sei o que nós levamos, era para ter levado algumas horas para chegar até a Inglaterra, nós levamos 4 dias para conseguir chegar. Então, a gente já sabia assim, o que estava esperando a gente em termos de desafios, né? E foi um pouco assim no nosso primeiro ano. Foi bem desafiador, várias coisas que aconteceram na Inglaterra. Mas quando a gente chegou na França, foi aquele tempo de calmaria, assim, como as coisas começaram a entrar no lugar mesmo. Porque quem vem do Brasil, vai para a Inglaterra, eu acho que tem um choque cultural muito grande. Porque é muito mais diferente. A França é muito mais parecida com o Brasil do que a Inglaterra, né? Então, tem a questão da língua, a questão da cultura. Lá é muito, muito diferente. Já a França é mais acolhedora. São mais latinos. Eles são mais latinos, eles gostam dos brasileiros, né? Então, é diferente.
Inclusive, eu ia perguntar isso também, né? Como é a aceitação dos franceses com vocês, né? Com os brasileiros e com a palavra. Uhum. A aceitação, a Então, receptividade deles. a França, ela ama o Brasil. Porque acho Que bom. que tem os franceses amam os brasileiros, a cultura brasileira. Para eles, o Brasil é um sonho, né? Assim, é o sonho de ir para férias. Porque o francês, ele ama as férias. Aqui chega a Férias é época de sagrado. férias, eles param tudo, fecha tudo, não vê ninguém mais na cidade e vai todo mundo tirar férias, né? Então, férias para eles é sagrado. Então, fala do Brasil para eles, uau, o Brasil é o sonho de consumo de férias para eles. E teve um movimento nos anos 70 bem forte aqui da música brasileira, né? Música popular brasileira. Tinha até uma casa na Champs-Élysées, ali no centrão de Paris, que eles traziam as nossas estrelas, né, da MPB para tocar, e era assim o ano todo com shows brasileiros, e isso acabou criando essa integração. Aí tem toda essa amizade, né, do Brasil com a França. Aqui no PSG, né, que é o clube, o melhor clube aqui da França, é o Paris Saint-Germain. Daí tem os jogadores brasileiros, né? Então o pessoal ama eles, ama o jeito deles. Então isso que o Brasil tem, né? Facilita a nossa vida. Facilita, abre portas no mundo inteiro. É. A questão da cultura, do futebol, do jeito do brasileiro ser. Todo mundo gosta do brasileiro. A comida brasileira. A gente sabe que tem alguns países que não é exatamente assim, né? Mas aqui na França isso eles são bem abertos mesmo. Mesmo porque a França, assim, ela é bem acolhedora. Né? Ela acolhe todo mundo. Eles gostam, assim, de várias culturas, gostam de várias raças. Então, para eles, isso... existe, claro que existe a questão do racismo, né? Isso todo país tem. Mas, assim, isso está enraizado na cultura deles, a questão da aceitação de outras culturas. A gente sentiu um pouquinho mais, agora a gente está em Paris, né? Paris é uma cidade, é uma metrópole. Então aqui tem muito estrangeiro. A gente sentiu um pouquinho mais assim de resistência quando a gente morou no interior. Porque eles são muito assim, conservadores, né? Eles amam a língua deles, eles amam a própria cultura deles, eles valorizam a própria cultura. Então, eles não gostam quando um estrangeiro quer se impor ou algo assim. Então, você tem que se adaptar. Quando você está no interior, a aceitação é assim, eles vão te aceitar se você se adapta. Aqui em Paris é mais assim, ok, você é brasileiro, pode ficar do seu jeito, tudo bem, a gente entende. Então acho que depende um pouco da região que você está também. E com a palavra, né, que foi a sua pergunta também, a gente viu, desde que a gente chegou aqui, faz 10 anos, né, que tem crescido a abertura para a palavra. Eles têm realmente mudado. Existe ainda uma parte da população que é resistente, aqueles que são ateus, mas é um país de origem católica. Então, ou eles são ateus ou eles são católicos, né? Eles têm essa coisa neles da religião. E isso abre portas também, né? Você falar para um católico é muito mais fácil do que você falar para um ateu, né? Existem realmente algumas pessoas que são bem duras, mas não é a maioria. Eu acho que também, assim, por causa do ensino aqui, né? Então, assim, a criança, assim, começa na escola, é quase o dia inteiro na escola, e a escola aqui prega muito a questão do laicismo, né? Que acaba esfriando a fé de qualquer um, né? Não tem como. Mas, assim, então, por isso mesmo a gente até preferiu colocar as meninas em escola católica, lá pelo menos pode ler a Bíblia, lá pelo menos tem algum contato com religião, é aberto à religião, né? Então, assim, mas a questão da educação, acho que isso tem impedido muito, assim, a palavra chegar abertamente, né?
Mas quando as pessoas veem milagres, veem o sobrenatural acontecendo, vê que a fé funciona, então não tem, não tem educação, não tem razão, porque eles pensam muito, sabe? Para eles tudo eles pensam. Tem até sites de compra de bilhete de avião que você pode fazer a compra, assim, no final você fala, eu quero pensar mais um pouquinho, né? Então eles reservam a passagem para você, te deixa pensar mais um pouquinho. Porque é o jeito deles, sabe? Então, quando o francês ele acolhe a palavra, é porque ele já pensou muito, então é uma decisão firme. Acho que a gente, como brasileiro, às vezes a gente tipo, aceita Jesus ou recebe uma palavra naquele fogo do momento. O francês, mesmo que ele... Não é que ele não tem fogo. Eles amam manifestar do Espírito. Eles gostam das coisas de Deus. Mas eles precisam entender o que eles estão fazendo. Então, eles têm essa parte da reflexão que é bem forte para eles. E assim, para mim, né, que sou mestre na palavra, é um prato cheio. Nossa, eu amo ensinar para francês. Não é? É verdade. É bem gostoso mesmo, porque eles amam o ensino. Eu já vi, inclusive, alguns vídeos que vocês compartilharam no YouTube, né? De vez em quando eu dou uma olhadinha ali, que eu gosto do idioma, e vou dando uma escutada e vou vendo um pouco de vocês aí. E vocês estão falando da cultura, né? Então eu queria saber também que vocês contassem aí pra gente o que é que vocês acham de mais bonito aí na cultura francesa, que vocês admiram. Vixe. Olha, Eu sou tão apaixonada. A comida aqui é muito boa. É. Uhum. Eu acho que depois do Brasil, aqui acho que é onde tem a melhor, assim, a questão da gastronomia. Não é tanto assim, é que eles esmeram muito, né, pelo prato, tudo tem que ser bem servido, tem que ser bonito. E eles valorizam cada pequeno sabor das coisas. Isso é muito bonito, assim, na culinária deles. Porque a nossa comida ela é muito saborosa, mas a gente tem uma coisa meio assim, tudo fica meio com gosto de cebola, alho, né? E os temperos que a gente coloca, aqui é tudo muito separado. Tipo, você come a carne com molho separado e pode ter mesmo 2 tipos de molho, e cada molho tem um gosto diferente. Então, essa é uma arte mesmo. Realmente a comida é maravilhosa. Por isso que a gente tá meio gordinho aí. Foi difícil, viu? Ai, o pão daqui é maravilhoso. E eu acho que uma coisa que eu admiro muito aqui é a questão... Eu admiro muito a questão social deles. Uhum. Eles cuidam muito, assim, do povo. Eles têm muito esse cuidado que o pobre não seja tão pobre e que ele seja cuidado, né? Que a educação seja acessível para todo mundo, que a educação seja acessível para todo mundo. Isso eu acho muito bonito da cultura. Não é só uma questão política, é uma questão cultural mesmo. Tanto é que se não acontece, o povo mesmo, eles ficam muito assim, chocados, porque faz parte da bandeira deles, né? Égalité, fraternité. Então, tá todo mundo igual para todo mundo, tem que ser... Liberté. Então, tem que ser... Eu acho isso muito bonito. E é o dia a dia do francês mesmo. Eles são solidários, eles se envolvem com as coisas, tipo, do bairro, meio ambiente, eles são bem, assim, bem ativos, são bem cidadãos, né? Tem essa cidadania muito forte dele. A cidadania é um negócio bem forte neles. Isso eu acho bem bonito também. Aqui em Paris, assim, é um pouco diferente, né? Porque, assim, Paris é bem específico. A gente está uma cidade global, né? Então, assim, a gente até brinca, quando brincava em Londres, né? Aqui em Paris tem mais francês. Tem francês também, né? Mas em Londres a gente brincava, vamos encontrar inglês aqui no meio da multidão. Porque, assim, é bonito, né? Ver essa mistura de gente, mistura de povos. Então, assim, se você quer evangelizar, por exemplo, países árabes ou países
africanos. Aqui em Paris ou em Londres, então tem todas, tem bairros que é africano, bairro brasileiro, bairro indiano. Então, você quer evangelizar? É mais fácil você talvez começar por um país como esse. A gente mora no bairro chinês. Uhum. E assim, uma coisa bonita da cultura também que a gente vê aqui é que tudo funciona. Assim, eles pensam muito, mas tudo já eu acho que é porque é um país tem muita história, né? Então já está tudo ali, tudo enquadrado, tudo funciona. Então, assim, você paga imposto, mas você tem, assim, tem educação, tem saúde e tudo funciona muito bem, né? A gente é meio apaixonado, né? A gente não consegue achar muito defeito. Claro que tem, mas a gente é apaixonado pela França. Comentando aqui, a dona Messi está comentando, a França é um país lindo. É mesmo, é muito bonito. Gente, vocês contaram um pouquinho, né? Mas se vocês tiverem alguma coisa que vocês possam compartilhar com a gente, alguma curiosidade ou um fato engraçado que vocês passaram aí, sei lá, alguma dificuldade no início com o idioma, se vocês tinham, né? Tem a história engraçada. Assim, o Rony fala... Eu ainda acho que ele fala melhor francês que eu, né? Ele fala que eu falo melhor. Mas no início eu não falava quase nada. E ele já falava que ele tinha morado 1 ano aqui. E aí eu comecei a pregar muito cedo, né? Porque eu me dediquei bastante, fui para uma escola, estudava 20 horas por semana francês. Então, com 6 meses eu comecei a pregar. E aí era aquela beleza, né? E eu fazia vários erros e tudo. E um dia eu estava pregando e eu fui ler um versículo bíblico. Que a palavra é filé, que é aquele é a rede, né? Lance as redes. Só que ao invés de eu falar filé, eu falava fiet. E fiet é menininhas. E eu fiquei... Era a frase forte da minha pregação. Lancem as menininhas. No mar. Nós temos que crer na palavra de Jesus e lançar as menininhas. E eu fiquei repetindo isso. Essa foi inesquecível. Minha gafa de idioma. Eu lembro de uma outra também. Minha? Tá vendo? Só a minha mesmo. Não, eu tenho... Então, assim... ela tava assim... ela criou uma equipe de teatro na igreja tal, que a gente ajudou, né? E daí o pessoal, assim, se empenhou muito, assim, a gente viu o pessoal, assim, que deu tudo, né, para que funcionasse. No final de tudo, a gente até fez uma reunião lá para agradecer eles. E a Luciana começou a falar, José, te deserrou. Só que, se você falar deserrou, é como se vocês são um zero à esquerda. Eu queria dizer que eles eram heróis. Se você falar, José errou, então vocês são heróis, né? Só que ela começou a falar, José deserrou, a gente viu que todo mundo ficou meio assim. Não entendeu por quê. Daí o pastor veio falar, não, você tem que falar que... tem que falar desse jeito. Ele me salvou. Uma coisa engraçada que eu vi, assim, né? É porque aquela história da baguete, né? Então a gente vê que o francês gosta muito de baguete. Aqui na França não existe pão francês, tá? Só no Brasil que tem pão francês. Aqui o pão chama baguete, não chama pão francês. Então, assim, a gente vê o pessoal andando com baguete embaixo do braço, vê o pessoal dirigindo, comendo baguete. Nossa! Uma vez eu vi... nos filmes não é só história de filme, né? Não é história de filme. É verdade. E daí uma vez eu vi uma pessoa batendo no cachorro com a baguete. Então essa história de baguete é verdade, viu? Giovana, ela tá comentando aí que conheceu você, Luciano, na Zona Norte há muitos anos. Não sei se vocês vão lembrar dela.
Que fofo. Oi, Giovana. Ai. Então, gente, também eu queria saber, assim, que vocês contassem um pouquinho pra gente, se vocês tiveram algum testemunho aí, né? Com certeza tiveram, né? Mas algo que impactou a vida de vocês de modo mais intenso, que vocês possam compartilhar conosco. Então, assim, o nosso maior testemunho assim, é ver que os frutos, né? Do que a gente está plantando, assim, a gente não vê assim muita quantidade, né? Porque não é que nem o Brasil que assim o pessoal é mais aberto, tudo, mas assim a gente tem visto ao longo dos anos que a gente está plantando a palavra e agora está começando assim ver os frutos, né? A mudança, A né, na vida mudança. das pessoas. Isso é o maior testemunho, né, para gente que é ver que a palavra funciona tanto no coração do brasileiro, no coração do francês, porque o coração humano é um só, né? Então, assim, a gente vê esses frutos para a gente assim o maior testemunho, ver famílias mudadas, ver pessoas transformadas, pessoas que estavam perdidas, né? E que se encontraram. Tá entrando no ministério. Exatamente, né? E ver o nosso pessoalzinho, né? O pessoal da igreja, que são verbianos roxos. É bem interessante isso, porque tipo, você tá do outro lado do mundo, né? Falando ali o francês verbiano, né? Eles são mesmo, eles amam o nosso ministério. Isso é tão bonito de ver, né? Aqui não existe muito essa conexão com a igreja local, o ministério, né? Eles são um pouco, eles têm um espírito um pouco independente, sabe? O francês em si, eles não gostam de se prender. Mas a gente viu que esse povo que está com a gente, eles realmente compraram a visão. Isso é tão lindo de ver, né? E eles, assim, abraçaram o chamado de Deus na vida deles. Isso realmente maravilhoso. Ver esse pessoal pregando a palavra da fé com maestria mesmo. Amém. Dominando, né, a doutrina. E, nossa, e dedicando a vida deles, né? E era um pessoal, assim, E eles nos agradecem muito, isso toca muito a vida da gente, porque tanto o pessoal do Rema, porque quando o Rema chegou aqui em Paris, os líderes do Rema França, eles já estavam com isso no coração fazia anos, mas não tinha ninguém para abrir a escola. E aí eles falam isso para os alunos, olha, essa escola só existe porque o Rony e a Luciana saíram lá do Brasil, obedeceram a voz, e aí tem sempre esse reconhecimento da parte dos alunos. Eles sempre falam, obrigado porque vocês obedeceram, porque senão essa escola não estaria aqui. E, assim, no Brasil, a gente sabe que é exatamente isso que acontece, né? É porque a pessoa resolveu obedecer, mas aqui é muito gritante, porque realmente a seara é grande, são poucos os trabalhadores. Então, esse reconhecimento tão visível é muito bonito, toca muito a gente mesmo de ter esse reconhecimento da parte das pessoas, né? A gente tem, assim, casos de cura, de famílias restauradas, de pessoas que estavam, assim, cheias de dívida, que prosperaram, que saíram da dívida para uma posição de liderança na empresa que eles estavam. Assim, tem histórias, né, muito bonitas no meio da gente mesmo. Mas como o Rony falou, a gente não tem uma centena de histórias ainda, mas a gente sabe que vai ter. Amém. Foi no ano passado, né, que vocês tiveram licenciamento dos primeiros ministros da igreja, né? Muito Foi lindo. ano passado. Foram dois franceses, né? E um rapaz do Burkina Faso, que era um país da África que eu nem sabia que existia. A gente descobriu aqui. Mas hoje eles são a nossa diretoria, né? Eles são o nosso braço direito mesmo. E esse ano a gente está levantando mais 3. E um brasileiro esse ano. Amém. Nós queremos, né, que vão haver muitas histórias e muitas impacto, né, e transformação de vidas através dessa igreja que nasceu aí através da vida de vocês, né? Amém. E o pastor comentou aqui, ele fez uma pergunta: ganhar um francês para Jesus é o mesmo que ganhar 100 brasileiros? Tá por aí.
eles são... Eu não vou dizer que eles são difíceis, não. Mas Leva mais tempo. leva mais tempo. Mas, Mesmo porque, assim, a gente, para ter discipular, né? Então você tem que ter um contato mais próximo com a pessoa. No Brasil, você bate na porta da casa, você pode entrar, tomar um café. Aqui não, você tem que marcar horário. alguns lugares do Brasil, viu? É verdade, é verdade. Mas depende de onde você tá. Aqui, então, tem o que chama rendezvous, né? O rendezvous, você marca horário, tal hora, né? Então, assim, então tem toda essa questão do protocolo que, às vezes, leva mais tempo, né? Para você conseguir se achegar à pessoa, criar amizade e depois para pregar a palavra mais abertamente. Então, mas depois que você tem assim o coração do francês, assim, que você pegou a palavra, ele aceita, daí ele vai virar um Paulo aqui. Ele vai, acho que esse pessoalzinho que está com a gente aqui, a gente vê um potencial aí para ganhar a França, ganhar o mundo francofone inteiro, viu? Amém. Aleluia. E a quais gente os tem uma novidade, falando do mundo francofone, né? A gente tem uma novidade aí que a gente não tem falado muito sobre isso, mas é uma coisa que tem, assim, tem tomado uma grande parte do nosso trabalho ultimamente. A gente está trabalhando com uma equipe, justamente, que é a equipe francofone para a expansão do Rema. Isso quer dizer trabalhar em todos os países de língua francesa no mundo, né? Então, a gente está trabalhando com essa equipe para a estruturação da expansão. E tem sido realmente um grande desafio. Se vocês quiserem estar orando pela gente. São quantos países, Rony? Você lembra? Não 180. 180 nações. 180 nações e 40 Acho que 40 e poucos 42, países. 42 países onde a gente precisa abrir um Rema. Amém. Então, a gente está aí na frente da equipe de comunicação e da equipe também acadêmica. A gente está treinando os professores, porque a gente vai precisar de professor. O que mais falta vai ser professor, né? De língua francesa para poder ensinar nesses campos. Então, é um desafio enorme. Uau! Tem bastante trabalho. Pergunta aqui da Tatiana Bela. Ela disse: o islamismo é muito forte aí na França. Conseguem alcançar esse povo? Então, o islamismo aqui, principalmente em Paris, é muito forte, né? Então, tem bairros inteiros que... mas o islamismo, assim, o pessoal, o islamita, né? Ele, pelo menos, crê em Deus, né? Isso já é um ponto positivo. Verdade. E assim, existem formas e pessoas que sabem falar com eles. Então, é uma linguagem diferente. Então, a gente não tem muito contato com esse pessoal, porque, assim, é um jeito de falar, é uma linguagem diferente, você tem que usar certos termos, não pode usar outros termos, e a gente não teve tempo, assim, de aprender um pouco mais sobre isso, né? Então, assim, a gente até alcançou algumas pessoas. Teve uma menina que a gente ganhou para Jesus, ela começou na igreja, mas daí a família dela bateu nela, né? Porque, assim, quase expulsaram ela de casa, né? Então, assim, você tem que tomar muito cuidado com a vida dessas pessoas, né? Então, tem que ter muita prudência, tem que ter muito... Discipulado muito próximo. Então, assim, não é exatamente aquilo que a nossa igreja tem feito, mas existem algumas associações e igrejas que têm um trabalho específico com eles, e a gente tem uma associação com uma dessas igrejas, né? Que hoje é uma igreja. Então, às vezes a gente faz alguns eventos juntos, até quando o grupo...
esqueci o nome O dele. Grupo Reino. O Grupo Reino veio para cá, a gente se associou com eles. Eles abriram as portas para a gente evangelizar para os imigrantes muçulmanos e tudo. Então a gente às vezes faz algumas coisas com essa associação, né? Teve muita gente que aceitou Jesus, né, nessa evangelização. Muita gente mesmo. É. Só que assim, a gente não tem estrutura ainda, não tem... Para fazer o acompanhamento. Para fazer o acompanhamento. Aí a gente deixa esse pessoal cuidar, porque eles realmente cuidam, né? Eles têm um trabalho bem forte com o pessoal de rua e tudo. Então tá acontecendo, tem conversões, tem gente, tipo, durante o confinamento, teve uma moça que veio procurar a gente. Ela aceitou Jesus e tudo, porque ela queria Jesus. Então, assim, eles estão aqui expostos, né, ao Evangelho. Então, a gente ouve esses testemunhos, né, de pessoas que estão vindo a Jesus, porque eles desejam Jesus ou porque mesmo tiveram revelação de Jesus. Ou tiveram visões, tiveram sonhos. Isso tem acontecido aqui na França também. Glória a Deus. A irmã Messia comentou aqui, vamos orar para que a palavra corra velozmente na França e alcance muitas vidas. Amém. Amém. E eu queria que vocês deixassem aqui, né? A gente está quase no finalzinho, mas ainda vamos ter um tempo para vocês compartilharem uma palavra conosco, né? Mas antes disso, eu queria que vocês dessem alguns conselhos com as experiências que vocês têm, né? Para aquelas pessoas que sentem no coração um chamado para irem a outra nação. Quais os conselhos de ouro que vocês podem dar aí? Ok. Então, o nosso maior conselho é o tempo de preparação, né? Se preparar com a palavra, porque isso é o fundamental, que é o que vai mudar as vidas, é o que vai fazer a diferença, é o que vai abrir portas. Então, é a palavra, se encher da palavra, viver a palavra, e começar a dar passos de fé, né? Começar a fortificar a fé, pôr em prática, ver os resultados e dar passo a passo, passos cada vez maiores, né? E outra coisa também é a língua. Eu acho que a língua é fundamental. Eu acho que a língua, quando você fala o idioma do povo, o povo é aberto, né? Sim. Então, você ganha o coração das pessoas. Então, você tem que se fazer francês para ganhar o francês, né? Você tem que se fazer italiano para ganhar o italiano. Então, se você já chega falando a língua, mesmo se você não fala bem, o pessoal aceita, né? Não precisa ser mestre, não precisa falar bem. A gente sabe que a gente sempre vai ter sotaque, né? Nunca vai ser um francês de verdade. Mas a gente faz a nossa parte. A gente lembra do Pastor Bud, né? É o nosso maior exemplo. Ele falava português, assim, não era o português 100%, mas a gente entendia o que ele queria dizer. Então, ele é o nosso maior exemplo de missionário, Pastor Bud e Jane, eles são o casal, o nosso exemplo. E assim, como o Rony falou, né, preparação na palavra, então se você não fez o rema ainda, corre fazer. Se você tem um chamado missionário, faz o rema. Porque o rema realmente foi o que nos impulsionou. A gente estava assim, depois de, como o Rony falou, né, meio devagarinho assim no chamado, mas quando a gente foi fazer o rema, tudo aquilo que Deus tinha falado reviveu. E foi uma dinamite na nossa vida. Foi depois do rema que a gente realmente começou a se mover em ousadia. E a escola de missões, gente, é assim, é básico mesmo. Se você tem o desejo para ir para um outro país, por quê? Só o fato de você sair da sua cidade e ir para Campina Grande, a gente passou 5 anos em Campina Grande. E para a gente foi assim essencial, porque nós começamos ali a dar os primeiros passos de fé, largando a família, largando a empresa que a gente tinha aberto em São Paulo e ficando longe de todo mundo. Então, quando a gente saiu do Brasil para cá, foi menos dolorido, porque a gente já tinha ido para Campina Grande. Então, assim, foi uma fase de que não é só a escola em si ela é boa, ela vai te dar conteúdo, mas esse passo de fé, porque você tem que ter fé, né, para ir para Campina Grande, ficar 1 ano lá. E esse passo de fé ajuda muito, né, na parte prática mesmo da missão. E é isso aí, a língua. A gente estudou
acho que eu fiz 1 ano de francês antes de vir para cá. E, nossa, eu adoraria ter feito mais. Eu cheguei aqui e fiquei dependente do Rony, dependente de tradutor durante 6 meses, assim, eu não conseguia interagir com as pessoas. E é muito frustrante você querer compartilhar a palavra, você ter uma palavra de Deus para dar para alguém, ter que todo momento ter um tradutor ali que nem sempre vai traduzir a palavra no impacto da unção, né, que tem que vir ali. E, nossa, então realmente a língua é importantíssima. Amém. Nos últimos minutinhos, eu queria que vocês compartilhassem conosco, né, uma palavra que tem ardido aí no coração de vocês. Acho que nós temos 15 minutos. E, pessoal, vocês que estão aí, né, eu queria agradecer também a todos vocês que estão aqui conosco. No final dessa live, nós vamos deixar no story aqui um cartaz com a conta do Rony e da Luciana para você que deseja fazer missões através da sua contribuição financeira, né? A Mércia comentou aqui que nós vamos orar, mas você também que quiser ir com a sua oferta, eu sei que é uma terra fértil e que você vai estar participando da expansão do Evangelho aí na França. Então, nós vamos deixar aqui e vamos deixar também a live salva para aqueles que não puderam nesse horário, porque aqui a gente costuma fazer a live às 19 horas, mas sempre vamos negociando com os missionários de acordo com o fuso horário, né? Então, esse horário aqui, algumas pessoas eu sei que, pelo menos lá da igreja, estão saindo do trabalho, né? Então, a gente vai deixar salvo para que vocês que não conseguiram agora possam assistir depois. Então, Rony e Luciana, fiquem livres para compartilhar uma palavra conosco, amém? Amém. Então, assim, no meu coração tem ardido muito a questão do tempo, né? Que a gente possa identificar qual é o tempo que a gente está vivendo hoje. Qual é o momento. Isso é muito importante a gente parar, assim, e refletir sobre isso, né? Porque se a gente sabe qual que é o momento que a gente está vivendo hoje, então a gente vai poder se direcionar melhor para a obra de Deus, nossa vida espiritual, nossa vida familiar. Então, o que é o momento? O momento é o que a gente está vivendo hoje, mas tem toda essa experiência que a gente está trazendo, né? Então, não é somente o Rony que é hoje, mas é o Rony que já traz uma certa vivência, né? Então, se a gente analisa hoje qual que é e o momento de cada um é diferente, né? O momento meu hoje, a gente já está em missões, mas o momento seu hoje pode ser que você esteja se preparando, né? Ou você ainda está orando sobre isso. Então, cada um tem o seu momento e a gente está podendo fazer essa troca, essa questão de compartilhamento. Isso é muito importante, né? Porque, assim, isso vai poder trazer para você também, levar você a pensar qual que é o seu momento hoje, né? Então, sobre missões, que você está vivendo hoje, a questão de missões, o que está queimando no seu coração. Então, assim, é muito importante a gente parar e pensar onde que eu estou, qual que é o meu momento, né? E a partir daí, você sabendo qual que é o momento que você está vivendo hoje, daí então você vai poder avançar, né? Vai poder tomar decisões, vai poder dar passos de fé, vai poder se engajar mais com Deus, melhorar no que precisa melhorar, né? Porque a gente sabe que a gente tem que sempre se melhorar, ninguém ainda é perfeito, né? Então, como Paulo dizia, eu corri a minha carreira, né? Então a gente quer chegar nesse ponto, né? De dizer, eu guardei a fé, eu corri minha carreira, né? Então esse é o nosso alvo. Jesus Cristo é o nosso alvo. Então se a gente para pensar qual que é o momento, então daí a gente vai poder saber para onde a gente quer ir e também vai poder ter objetivos, né? Então é muito importante a gente saber o momento, mas também colocar objetivos na nossa vida. Porque se a gente só sabe qual que é o momento e não toma decisões na vida, então a gente não vai poder avançar. Então Deus, ele
realmente ele tem uma missão para cada um de nós, mas é a nossa parte de dizer sim a essa missão, né? Deus não vai forçar nada, Deus, ele quer o melhor para a gente, então a gente só vai ser pleno quando a gente estiver cumprindo a missão que Deus tem para a gente, né? Então, assim, quando a gente diz sim para Deus, a gente sabe que é o melhor para a gente, né? Porque Deus é bom, Deus é nosso Pai, Deus é maravilhoso e Ele tem o melhor para a gente. Então, Ele sabe que se a gente tem uma família, se isso vai faltar no nosso coração, Deus vai prover uma família para você, onde você está. Nunca vai faltar provisão, porque sempre quando você tem uma visão, a provisão vem junto. Então, assim, a gente tem visto que Deus é maravilhoso na nossa vida, né? Porque nunca faltou nada, porque sempre a gente teve uma família com a gente. E nossa família no Brasil, eles estão bem, eles são maravilhosos, eles reconhecem o nosso chamado, eles são orgulhosos do nosso chamado, né? Então, assim, quando a gente diz sim para Deus, é maravilhoso. Então, e quando a gente tem um objetivo, né, a visão que Deus tem para a gente, e a gente começa a dar passos de fé para cumprir essa visão, a gente vê que Deus é o nosso maior parceiro, né? É aquele que é o mais interessado em que a missão funcione, que tudo dê certo. Então, não tem como dar errado. E a gente que tem nosso pai, como Abraão, né? Que é o pai da fé. Então, a gente vê no exemplo de Abraão, que deixou tudo, deixou família, não sabia nem para onde ia, mas decidiu obedecer a Deus. Então, quando ele decidiu obedecer, essa questão da decisão é muito importante, né? Então, quando você se decide no seu coração, mesmo se ainda não tem, assim, questões práticas, questões de não sabe como vai ser, né? Porque a gente não sabe nunca como vai ser o nosso amanhã, ou daqui a 1 ano, 2 anos, 10 anos, né? Mas quando a gente decide no nosso coração, então Deus pega com a gente e as portas se abrem, e a gente tem vivido isso durante mais de 10 anos, né? Amém. E assim, pegando aí um pouquinho o gancho que o Rony falou, dessa coisa da decisão, né? Talvez você já tenha se decidido, né? Talvez o seu momento seja do eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E aí você fica se perguntando, e agora, o que que eu faço, né? Qual é o próximo passo? O que que eu preciso fazer? Qual é a próxima etapa? E tem uma passagem que acho que faz umas 2 semanas que eu não consigo sair dela, é o Salmo 15. E é um salmo tão simples, mas tem falado tanto comigo, que fala quem habitará no seu santo monte, né? Quem é aquele, tipo, quem é a pessoa, o cidadão do céu? Quem é que pode estar na presença de Deus? E aí tem uma lista de coisas ali, né? A pessoa que não mente, que fala, que é sempre sincero, que procura o bem do próximo, que busca a Deus com toda a sinceridade do coração. Então é um salmo que fala assim da integridade do caráter do homem, né? E eu lembro que nosso tempo de preparação, quando a gente disse sim para o Senhor, o Espírito Santo começou a trabalhar muito comigo sobre essa questão de trabalhar o meu caráter. Mas não porque eu era uma pessoa mau caráter, mas porque eu precisava ter um caráter trabalhado no espírito. O meu espírito, ele precisava falar mais forte que as minhas emoções e que a minha carne. E o Espírito Santo tratou muito isso comigo, de me fortalecer espiritualmente. E no campo você vê o quanto isso é importante, porque você é confrontado com tantas coisas na sua alma e na sua carne, com tantos desafios naturais mesmo, da novidade, né, de tudo, da língua que você tem que aprender, das pessoas que você tem que se acostumar com o jeito delas, porque elas não são igual a gente. E daquilo que você fazia que você não pode mais fazer porque não funciona mais. Então, são tantos desafios realmente na alma e na carne que se você não tiver o seu espírito firmado, você não aguenta o baque. É uma montanha-russa mesmo, o início da missão. Depois de um tempo a gente vai se acostumando, né? E aí passa aquele choque cultural.
Mas leva um tempo, não é automático, leva alguns anos. Não é alguns meses, leva realmente alguns anos. Eu lembro que a primeira vez que eu me senti em casa foi 2 anos depois que eu estava na França. Quer dizer, 3 anos depois que eu tinha saído de Campina Grande. Foi lá que eu consegui me sentir em casa. Então, todas essas reviravoltas que a gente tem que estar disposto a fazer, não é só uma questão de eu vou fazer pela fé. Sim, eu vou fazer pela fé, mas eu estou pronto para fazer pela fé. Eu estou pronto para assumir a minha fé, porque o meu espírito é forte. E aí a gente volta para aquela coisa básica de Efésios, né? Fortalecer o espírito, orando em línguas, cantando salmos e cânticos espirituais, realmente tendo essa vida de comunhão, lendo a Bíblia, orando em línguas, tendo o seu tempo de comunhão com Deus, fortalecendo o seu espírito. Isso é extremamente importante para qualquer pessoa. Mas especialmente para se você tem um chamado e você está se preparando para ir. A grande preparação é no espírito, a gente tem que estar forte no espírito. E eu acho que isso é algo que cada cristão hoje, independente de chamado ou não, a gente tem que estar muito firme nisso, porque os dias são maus. E eles não vão melhorar muito, né? Jesus está voltando mesmo. E as coisas realmente têm apertado no mundo e a gente tem que ficar firme no espírito. E acho que agora vocês no Brasil ainda estão confinados, né? Então, eu lembro que no início o pastor Rony, ele pregou muito sobre isso. Ele falou, agora a gente tem uma decisão a fazer. O que nós vamos fazer nesse tempo de confinamento? A gente vai aproveitar esse tempo para se fortalecer no espírito ou para entrar na carne, né? Então, realmente aproveitar cada dia, cada momento, tomar a boa decisão de estar em comunhão com Deus, de fortalecer o seu espírito, de mergulhar na palavra, estar firme, né, e pronto. Porque o dia da missão chegando, você está pronto. Amém. E não importa qual é a missão, se é no Brasil, se é com o seu vizinho, se é com a sua família, se é na sua igreja, se é do outro lado do mundo, você vai estar pronto, porque você está pronto no espírito. Então preparem-se mesmo, gastem tempo para se preparar e fiquem em fé, porque como o Rony disse, para toda missão existe provisão e existe mesmo, irmãos. Amém. Deus é fiel, não tenham medo de obedecer. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Gente, eu queria agradecer mais uma vez a vocês, pastor Rony e Luciana. Foi um tempo maravilhoso, né? Eu não conhecia só pelas redes sociais vocês, então é uma alegria mesmo poder a gente ter se conectado de alguma forma. Então, nossa igreja agradece, né, em nome da Secretaria de Missões. Muito obrigada pela disponibilidade de vocês de estarem aqui conosco, né? A essa hora aí, eu acho que já é 11 horas, né? Então, muito obrigada mesmo. Foi uma honra para a gente. E a gente vai se falando. Então, vou deixar aqui a live salva para que o pessoal possa assistir. E, gente, a gente vai deixar também aqui no Story o cartaz deles, tá certo? O pastor vai estar agradecendo também a vocês, ao nosso pastor, né? Pastor obrigado, pastor. E Giovana também aí que passou. Então, muito obrigada, gente. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Olha, brigadão, viu, gente? A gente é uma alegria para a gente estar podendo compartilhar. Assim, fazia tempo que a gente não compartilhava assim sobre missões, mas missões queimam no nosso coração e assim, que a gente puder compartilhar, puder ajudar. Se vocês tiverem, assim, quiserem dicas, escreva pra gente. A gente pode, de qualquer forma, ajudar, viu? Muito obrigada. A gente vai ter um momento missionário e vamos conversar um pouquinho com vocês para que vocês possam compartilhar um pouquinho mais, inclusive com as meninas, né? Que vocês têm 2 filhas. Então, a gente vai se falando, acho que vai aparecer um reloginho aqui. Já apareceu. Então, tá certo. Obrigada. Tchau, tchau. Gente. E até breve. Até breve. Até breve. A paz. A paz.